final do dia, ela seja uma equação covariante. Ou seja, se ela é zero no sistema de referência, eu garanto que ela é zero também no sistema de referência. A equação de movimento não muda quando eu mudo o sistema de referência. Eu estou dizendo isso aqui. Nábula T, x ponto igual a zero, me leva aqui. Nábula T limite, vou fazer uma transformação, isso aqui. Aqui é o meu nábula T, né? De linha, x ponto linha, é x linha ponto igual a zero. Então, essa equação aqui, ela tem um caráter tensorial. Por quê? Porque justamente isso aqui está fazendo papel de uma derivada covariante. Tá? A inhomogeneidade que vem do termo de derivada é compensada pela conexão. O campo de Gauge ele compensa, tá? Porque nesse caso a transformação é local, porque tudo depende de T. Né? Se eu tivesse, se isso aqui fosse uma constante, eu derivaria isso, derivaria só isso. Mas o fato disso aqui ser função de x e, por conseguinte, função de t, me gera esse termo homogêneo, que é o que acontece quando a transformação é local. Se a transformação fosse global, se eu não tivesse transformações gerais coordenadas, né, se a transformação fosse uma constante, tudo seguiria sem precisar do segundo termo. Então, a coisa vai caminhando na mesma direção para a correção de tudo da portada. Então, para mostrar aqui agora, pode falar. Então, existe uma sistema, é uma covariância. Então, você tem covariância sobre transformação geral de coordenadas. Sobre geral, mais geral, inclusive, do que na especial, por exemplo. É, mais geral. Essa outra determina nenhum tipo de transformação específica. Não, exatamente. A transformação genérica pode eles dão uma transformação. Nesse caso aqui, se eu fizesse uma transformação tipo relatividade especial, seria x' aí, seria uma matriz constante lambda 3j, xj. Se essa matriz aqui fosse constante, seria uma transformação tipo SON, uma transformação tipo Lorentz, SON. Então, isso agora, isso aqui não, isso aqui depende de x. Então, é nesse sentido que eu estou mais geral. Então, isso aqui, quer dizer, essa formulação, ela é completamente covariante sobre transformações gerais de coordenadas. Ela é covariante por diffeomorfismo. Então, a conexão, ela que saiu naturalmente, ela já vai fazendo esse trabalho para você. Tudo que atrapalha que vem daqui, ela está aqui para cancelar. Por isso que, no final do dia, essas equações são as mesmas. O mundo se chama de referência ao caminho. Tá? A equação de forma. Então, vamos só para um pouco terminar, né? Foi mais ou menos isso que a gente fez nas 2 aulas antecedentes. Aqui nas outras aulas eu discuti algumas coisinhas a mais, mas não importantes. Falei mais, né? Foi uma aula mais de apresentação e tal. Depois eu estou indo mais direto ao ponto. Então vamos voltar. Quem é o nosso linha? O nosso linha I. J, ele ficou sendo para nós o gama linha I. J. X linha ponto. Então eu sei a transformação desse objeto e sei a transformação desse objeto. Vamos escrever aqui então. Quem é a linha de J. Então vamos escrever primeiro essa transformação. Isso aqui é d x linha I dxl. Nossa lei de transformação, agora a gente sabe que esse gama é uma conexão, porque ele tem aquele termo homogêneo. Então, esse gama é o famoso símbolo de Cristóforo, né? É uma conexão simétrica. Né? Nós estamos usando a equação o tempo todo, ela me deu só a parte simétrica do IJ. Ela é a conexão afim, sem torção. É o símbolo de Cristóforo, é a conexão de Cristóforo. Quem é o x'K? O x'K é D. X' é dx
derivar x', derivada de x', né? Kappa em relação a t, derivada de x' kappa em relação, eu botei L, botei M, vou botar aqui, o M e o M são aqui, vamos dizer assim, x', xt, x ponto, isso aqui é o dx' kappa. Então, a gente olhar esse primeiro termo, né? Primeiro termo, esse termo aqui, ó, dx' kappa, vai bater com aquele dx' kappa e vai produzir um delta de NP. Então, primeiro termo vai dar para nós, vai dar um delta de NP. Então, vai ficar dx' ali, dxl, dxm, dx'j. E aí, produzir o delta de NP, então ficou um gama L, N e P. E aí, claro, x ponto P. Mas isso aqui é o nosso ANL. Então aparece aqui, esse primeiro termo que aparece aqui é o ANL. Já vou substituir isso aqui por ANL. Estou usando isso aqui. Essa multiplicação aqui, essa unidade, esse termo aqui, esse x' kappa aqui, bate. Esse x' kappa aqui produz o tempo de NP. Então esse N fica P, e aí ele se junta com esse, acopla com esse aqui para dar o A. Agora vamos ver esse termo aqui. Esse termo aqui é. É só escrever dx' I, dxl. Aí eu tenho a derivada em relação a x' kappa. Posso trocar a ordem? Derivar em relação a x' kappa, né? O objeto que é dxl, dx'j, certo? Fazendo isso aqui, só distribuir aqui a ordem das duas derivadas. E aí isso aqui está multiplicando por dx' kappa, dxp, dxp, dt. Então, pela regra desse termo aqui fica paradão, cadeia. Pela regra da cadeia, derivando isso aqui. Derivar isso aqui em relação a x' kappa, deriva em relação a x' kappa em relação a t, e deriva o p em relação a t. Então, pela regra da cadeia, essas derivadas todas aqui vão se cortando, no final do dia, isso tudo aqui é um DDT disso aqui. Então, esses termos aqui vão se agrupando para sobra esse DDT. Então, o termo que sobrou aqui para nós foi o DDT. Então aparece aqui para nós um termo que vai ser mais dx'I, dxl, dxl, ddt, dxl, dx'J. Só observe uma coisa aqui. Nem se isso é lado esquerdo. Pois é, vamos só ver isso aqui. Isso aqui, ó, se eu multiplicar, tira esse DDT daqui, se eu multiplicar essa matriz vezes essa matriz, dá identidade. Dá um delta de IJ. Então, isso aqui é a mesma coisa, que a derivada do produto menos a derivada desse. Por quê? Se eu pegar DDT atuando no produto, dá DDT da identidade, que é zero. O outro termo é o DDT atuando aqui. Então, devido ao fato, né? Quer dizer, na verdade tem isso aqui, N, derivada N menos 1, é a mesma coisa que menos derivada do N vezes N menos 1. Então, o produto é a identidade, a derivada da identidade é zero. Então, eu posso escrever esse termo como sendo menos dxl, dx'J, DDT, do x'I,
dx. É a mesma coisa. Então, vou dar uma interpretação para isso. Então, essa equação está caminhando para se tornar o seguinte: a linha I, J igual a dx' e dxl. Vamos chamar esse objeto aqui, ó, dx' i dxl. Eu vou chamar esse objeto aqui de um R e L. Independente dessa forma. Quero que isso aqui seja linha e isso aqui seja coluna. Então, o primeiro termo vai me dar um R e L. Esse termo aqui é a matriz inversa. Que é essa matriz aqui inversa dela. Então, eu tenho isso aqui. A, L, N. E aí eu tenho a matriz inversa R menos 1, NJ. Mais esse termo aqui. Menos esse termo aqui. Esse termo aqui está fazendo o papel de a matriz inversa. Né? Isso aqui é menos R menos 1. Isso aqui, né? Essa matriz aqui que nós estamos chamando de inversa. Esse XL aqui, né? Essa matriz aqui. Então eu poderia colocar, deixa eu ver uma coisinha só. Talvez tivesse vantagem de deixar desse modo, porque a derivada temporal está atuando nesse, né? Esse cara aqui, esse cara aqui teria me dado R e L. Isso aqui é o meu R e L. Então, se a gente tivesse deixar com sinal mais, vamos deixar com sinal mais. Vai ficar mais R e L. DDT. Esse cara aqui é o inverso. Lá é menos 1. L, J. Então a gente está ganhando uma lei de transformação, que é basicamente a lei de transformação de um campo de Yang-Mills, né? A linha Mi, né? Quando a gente está pela caso usual de Yang-Mills, né? A linha Mi é a matriz de transformação de Yang-Mills, R, A, R menos 1. Mais ou menos, aí depende, R, DI, R menos 1. Só que nesse caso, em vez de ser DI, DT, o meu campo não é um AMI, é um AT, é um A com uma componente só, é um problema unidimensional, é um campo de uma componente só. Então, essa lei de transformação, ela está dizendo isso. Aquele objeto, a linha que nós colocamos, né, naquela forma que sugeriu a derivada covariante, ele está se transformando dessa forma. As matrizes jacobianas do diffeomorfismo, A, R menos 1, mais R, DDT, DI, R menos 1. E esse termo aqui é que está fazendo a compensação. Então, quando nós escrevemos aquela equação nossa, como sempre eu faço, nabla T, X ponto, como se DDT, vezes a matriz identidade, mais o campo de Yang-Mills, atuando em X ponto. Se eu fizer uma transformação, né, isso aqui é x' ponto, aí isso aqui vai pegar justamente a derivada da transformação, que vai combinar, que vai acabar com esse termo de conexão. Então, se eu escrever essa equação agora, nabla T' de x' ponto igual a DDT mais a linha x' ponto, essa equação vai se transformar exatamente nesse nome. R, nada a ver, X. Então, você vai separar essa equação aqui, né, como se fosse tudo linha, vou fazer assim, se transforma covariantemente. Porque justamente o termo inhomogêneo, que é o termo que vem daqui, vai cancelar com o termo inhomogêneo que vem daqui. O termo inhomogêneo que vem daqui é a derivada temporal atuando no jacobiano que vai aparecer aqui, que é justamente a derivada temporal atuando nesse jacobiano que vai estar aqui. Essa
a covariância, né, dessa equação final vem pelo fato desse cara aqui ter esse termo que atrapalha, esse é uma conexão. A gente vê que esse campo é um típico campo de Young-Mills que surge de uma transformação chamada de Fourier, das transformações gerais de coordenadas. Então, esse problema é muito simples, né? É um probleminha de mecânica. Nossa, eu geralmente uso esse exemplo para fazer com os meninos de iniciação científica. Quando a gente faz um pouco de relatividade geral, eu gosto de introduzir a relatividade geral por aí, porque a gente pega um problema simples de mecânica, né? Não, um problema de mecânica analítica simples, mecânica não simples, e vai, bota na esfera, bota na superfície que eu quiser, elimina o fio e ganha uma métrica. E aí vai trabalhando normalmente, todo o formalinho vai tudo saindo. Sai o símbolo de Cristófilo, se a gente quiser a gente vai à frente, aí sai a derivada covariante, tira a curvatura, e aí a gente agora tirou o Young-Mills. Então a gente vê que um problema simples de um modelo sigma, ele tem um campo de Young-Mills dentro dele. Desculpa, no caso a vetorção teria que ser variáveis não comutativas. Para a vetorção, eu teria que a conexão seria não simétrica. Não, mas aí no caso da analogia dessa mecânica clássica, eu teria que fazer a não comutatividade entre o x.i e o x.j. Teria que ter uma não comutatividade. Você teria uma parte de torção do tocado, exatamente. Então, essa ideia que a gente vê num problema simples, o campo de Young-Mills, ele está nascendo do modelo sigma. Como? Ele está nascendo da conexão do espaço-alvo do modelo sigma, né, quando eu contraio com esse objeto. Então, agora, quando a gente fizer a teoria de campos, vou pegar agora um modelo, pegar um modelo de campos, então vamos pegar já supor qual é a estrutura de um modelo sigma, né, para sair então que a estrutura de um modelo sigma. Vamos pegar, por exemplo, campos escalares, né, a gente vai substituir as coordenadas x e y pelos campos escalares. Então, para nós, a ação do modelo sigma vai ser escrito desse modo, né? Quer dizer, a ação, vamos pegar lá o lagrangiano integral, né? Vamos pegar só o lagrangiano. Então, o lagrangiano que vai descrever o meu modelo sigma, ele vai ser o meio, né? Então, a métrica de um espaço interno, de campos escalares φ, dmi dmi não precisa fazer nada mais, mas seguir tudo igual. Então, as equações de Euler-Lagrange que vão sair nesse caso vão ser dmi J mais um gama I J kappa dmi de kappa. É isso aqui que está fazendo o papel do x kappa ponto. Aí, bom, pode fazer o cálculo todo, se quiser refazer tudo, só substituir o DDT por D1 de mim. E aqui vai aparecer o DI de J. Então, é como se eu tivesse isso aqui, uma derivada covariante nabla mi, no sentido matricial, que é nabla mi I J, nesse sentido, DI φ igual a zero. Onde nabla mi é o DI mais o meu ami. Onde o meu ami é isso aqui. E aí a lei de transformação do ar vai ser exatamente isso aqui. A linha mi vai ser R, a mi é R-1 mais R DI R-1. Nós tiramos o nosso campo de Young-Mills. E aí? Aí agora substitui DDT por D1 de é a mesma coisa. E aí o nosso campo. Então nós vemos que automaticamente o nosso modelo sigma está me dando um campo a mim que envolve essas transformações aqui. Os diframbofídeos. Então a simetria local, nesse caso, é o diframbofídeo. Então na próxima aula, agora a gente vai poder fazer realmente a aula. Eu sei pouco condensado das aulas de 2. Na aula 3, então, a nossa agendinha, vamos começar a colocar. Como eu posso colocar férmions? Quer dizer, o meu campo, quer dizer, eu tenho campos escalares. Como é que eu posso introduzir o setor fermiônico no modelo sigma não linear?
E vamos estudar também depois, né, aí uma simetria interessante que aparece aí, uma simetria global, quer dizer, o modelo sigma, a simetria natural dele são as reparametrizações, ou na literatura a gente pode chamar reparametrização, são essas ou difeomorfismos, né? Ou difeomorfismo, a gente já falou, são as transformações fininha e de φ. São as transformações gerais de coordenadas feitas, agora em φ, não em x. E aí a gente vai ver que tem uma simetria, na próxima aula vamos estudar uma simetria global. Em primeiro lugar, o acoplamento com férmions. Como é que eu posso introduzir férmions acoplados ao modelo sigma não linear? O modelo sigma é naturalmente bosônico. Eu vou querer trazer férmions para cá. Como? A introdução de férmions. E depois vamos estudar a simetria global, que são as isometrias. As isometrias são as transformações que deixam a métrica, apenas a métrica invariante, elas definem uma simetria global do modelo sigma não linear. E aí a gente vai poder fazer essa simetria ficar local. Então, quando a gente tiver isometrias locais, a gente vai poder trazer campos de Yang-Mills. Não são esses campos de Yang-Mills que já estão embutidos no modelo sigma. A gente vai poder trazer campos de Yang-Mills externos. Então, vamos trazer campos de Yang-Mills associados, né, às isometrias, do modelo sigma. Então, eu tenho uma outra classe de simetrias dentro do modelo sigma, que são as isometrias, que são globais. Vamos ver na próxima aula. Eu faço elas ficar locais, e com isso eu vou poder acoplar campos de Yang-Mills externos ao modelo sigma. Então, eu vou poder ter no final do dia, a gente vai poder ter um modelo bem completo em que eu tenho os escalares no modelo sigma, os férmions que se acoplam a esses escalares e campos de Yang-Mills que se acoplam a esses escalares. Então, vamos ter os três setores: matéria fermiônica, escalares e campos de Yang-Mills todos acoplados. Tudo isso, agora, lembre-se que tem o campo de Yang-Mills embutido aí dentro. Quer dizer, esse campo de Yang-Mills que nós vamos introduzir aqui não são esses que apareceram aqui. Esses que apareceram aqui têm um caráter bem diferente, eles são campos de Yang-Mills compostos. Né? E se a gente observar bem, quem é o amigo? O amigo é isso aqui. Então, o amigo depende do derifi e todos os φ estão embutidos aqui. Então, esse campo amigo que está aparecendo aí é um campo amigo de φ. Tem campos de Yang-Mills compostos, né? A partir desses escalares. Isso é uma discussão interessante que apareceu na supergravidade. A supergravidade, n igual a 8, para ela poder descrever campos de Gauge, os campos de Gauge que aparecem lá são compostos. Então, os modelos sigma, eles são muito caracterizados pela geração de campos de Yang-Mills compostos. O que isso significa? Então, isso aí tem uma discussão importante que surgiu na literatura na década de 80, em conexão com os modelos CPM, tem uns trabalhos interessantes do Dada, do Richer, do Vecchia, em que se estuda algum tipo de mecanismo, né, para gerar campos de Yang-Mills a partir de modelos sigma não lineares. Isso aí depois entrou na supergravidade também. Então, é uma discussão que a gente pode perguntar. Se, por exemplo, no LHC, a busca que está se fazendo, já se identificou W, Z0, W mais, W menos, Z0. Sabe-se que pode-se haver, além do modelo padrão, novos bósons vetoriais intermediários. Z0 linha, W mais linha, W mais menos linha. Já tem uma expectativa de possíveis novas gerações de quarks e leptons, né? E possíveis novas gerações de campos de Gauge. E esses campos de Gauge podem vir a ser compostos. Então, se a gente precisar de algum mecanismo para compreender um campo de Gauge que não é elementar, o modelo sigma não linear pode ser uma fonte de compreensão, ou pode ser uma possível descrição de campos de Gauge não elementares compostos. Certo? Então, a gente fica por aqui na discussão de hoje. E aí, na aula que vem, é o seguinte: na sexta-feira que vem, domingo eu vou pensar nos horários, eu redefino, mas na sexta-feira que vem, eu estou colocando na primeira aula um seminário lá do Carlos Água, lá do Fundal. O Carlos vai falar sobre problema de condensação de campos, em QCD, então um seminário